E hoje eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem clássica para o final de ano, linda e maravilhosa, do jeito que eu amo. Aquela maquiagem elegante, bem minimalista. Então a gente vai começar usando um prime em toda a pele. Eu gosto de colocar principalmente nas regiões onde eu tenho mais linha de expressão. E vou espalhando também por todo o rosto. Então aqui no bigodinho chinês, trago aqui nessa linha da bochecha e nariz. Espalha por toda a pele. Eu já estou com a pele limpa e hidratada. Agora eu venho como prime. Essa é a forma que eu uso, que eu gosto de usar nas minhas maquiagens e que dá super certo. Agora eu venho com a base. A minha base está acabando, então a gente vai improvisar. Eu gosto de aplicar por regiões e ir espalhando. Então, apliquei na testa e venho com a minha mão mesmo, ó, e espalho. Acabei de espalhar nessa região, agora eu venho com a esponjinha, tirando o excesso. Eu tô usando a esponjinha seca, mas se você quiser umedecer ela, ela vai tirar ainda mais o excesso da sua base. Região da testa pronta, agora eu vou começar esse lado do meu rosto. Gente, eu tô pegando, ó, o resto da base com a ponta do meu pincel. Com as mãos, vou espalhar também. Trago aqui pra baixo um pouco, ó, da região do pescoço, pra não ficar de um tom diferente. Essa minha base, ela é um pouquinho mais escura do que a minha tonalidade da pele. Então, eu já trago um pouquinho aqui pra baixo, ó. E como eu tô um pouquinho bronzeada, justamente pra não deixar marcado, né? Então, feito este lado, agora eu venho com a esponjinha no mesmo processo pra tirar o excesso de base. Eu adoro essa maquiagem porque ela não deixa aquela aparência carregada, fica bem clássica, realça a tua beleza. Agora vamos pro outro lado do rosto. E vamos espalhar. Dou aquela puxadinha aqui pra baixo também, aqui na linha da orelha, ó. Pra não ficar diferente, sem marcações. Aplicada a base, tiro o excesso. Agora eu vou fazer o contorno do meu rosto. Como o meu rosto ele é mais redondo, eu vou marcar mais essa linha da bochecha para ter bem marcado aqui esse contorno e o meu rosto ter um aspecto um pouquinho mais assimétrico. Então, eu venho, espalho. E agora eu venho com a esponjinha um pouco umedecida. Vou subir um pouquinho e vim contornando ao redor do meu rosto para dar essa assimetria que eu quero. Eu venho puxando e trazendo esse sombreado ao redor do meu rosto. Trago um pouquinho aqui para baixo para trazer essa sombra aqui na papada, dar essa disfarçada também. E agora eu vou para o outro lado. Venho espalhando com a esponja úmida. Sempre nessa direção, boca e orelha.
Perceberam que eu ainda não passei o corretivo? Por quê? Porque eu gosto de passar o corretivo depois do contorno, porque se precisar corrigir alguma marcação, aí eu já consigo acertar com o corretivo. Essa é uma maneira que eu gosto de fazer. Não sei se está certo ou não, mas para mim funciona muito e me ajuda. Mesma coisa, venho trazendo aqui para cima, contornando todo o meu rosto. Um pouquinho mais aqui. Tiro o excesso e subo. Agora eu trago um pouquinho aqui para fazer o contorno do nariz. Então, eu pego esse pouquinho. Espalho um pouquinho aqui. E faço a marcação do nariz para deixar ele um pouquinho mais fino. Dou essa espalhada como se eu fosse desenhar. Já fica o nariz marcadinho. Venho trazendo aqui para baixo também para dar essa camuflada na papada. Contorno feito. Agora, vamos para os pontos de corretivo, onde eu quero iluminar e também corrigir onde tem o excesso de contorno. Pontos de iluminação que eu gosto. Cantinho do olho. E nessa lateral aqui no ossinho zigomático, aquele ossinho da bochecha, trago também onde vai ser aplicado o iluminador depois. Do outro lado, a mesma coisa. Um pouquinho aqui. Trago pra testa também. Pro queixo. E aqui em cima, levemente. Pra dar essa marcação perfeita onde tem o meu contorno. Com o excesso mesmo do pincel, eu venho aqui embaixo para eu conseguir demarcar exatamente o meu contorno. E vamos espalhar. Sim, com os dedos. Eu prefiro aplicar com o dedo e depois eu só tiro o excesso com a esponja. Espalha tudo. Venho trazendo aqui embaixo, já desço, ó, e vou espalhando. Mesma coisa no outro lado. Subo um pouquinho. E agora eu venho tirando o excesso com a esponjinha. Feito isso, agora eu vou selar tudo isso, principalmente nessa região da olheira. Então, eu venho com o pó, pego a esponjinha e aplico. Bastante, principalmente nessa região aqui, ó. Linha de expressão, bigodinho chinês. Aqui no pezinho de galinha, testa. E aplica bastante. O outro lado, a mesma coisa. Agora, eu venho delinear o contorno. E já tem o efeito desejado. Eu não sei vocês, mas por mim eu já finalizaria por aqui com um rímel e um batom, porque só tendo uma
pele bem feita, um contorno, já fica bonito, né? Já fica elegante e já te dá outra aparência. Agora eu vou dar uma finalizada com um contorno em pó, só para marcar um pouquinho mais. Como eu não gosto de usar muito no olhar, eu capricho mais na minha pele. Tiro um pouquinho desse excesso, ele é um pó contorno mais bronze. E dou uma marcada. Sempre puxando dessa direção para a orelha. Pronto. Agora o outro lado. Tiro o excesso. Pronto. Marco um pouquinho o nariz. Aqui embaixo, na papada. E testa. Onde eu apliquei o contorno líquido, eu venho e faço essa marcação também. Feito isso, agora eu venho com blush. Eu uso um bastão, ele é bem forte. Então, eu aplico um pouquinho no pincel. Tiro o excesso. Só para dar uma corzinha, porque eu não gosto de muito rosado. Trago um pouquinho na pontinha do nariz, só para dar uma corzinha. E pronto. Agora, vamos para a segunda etapa. Vou acender aqui essa sobrancelha. Primeiro, eu vou pentear. E agora, eu vou vir com uma sombra em pó. E vou acender um pouquinho ela. Eu aplico só onde tem mais falhinhas mesmo, tá, gente? Pra dar uma corrigida nessas falhas. Então, ó, a sombra é bem do tomzinho da minha sobrancelha mesmo. Gosto de deixar o mais natural possível. A mesma coisa no outro lado. Eu sempre bato o pincel para tirar o excesso de produto de sombra. Em todos os passos que eu fiz até agora, eu sempre tiro um pouco do excesso. Feito isso, vamos para o próximo passo, os olhos. Então, eu uso esse pozinho de borboleta, o clássico, que é esse branquinho, brilhoso. Eu vou tirar um pouco desse excesso, ó. E vou aplicar em toda a minha pálpebra. Só venho aplicando com batidinhas. Pronto. A mesma coisa no outro lado. Feito isso, agora eu venho sombreando um pouquinho o cantinho dos meus olhos. Então, eu vou usar um pincel com a ponta mais gordinha para eu conseguir esfumar essa pálpebra, toda a minha pálpebra móvel. Eu vou usar uma cor marrom para fazer esse esfumado aqui no cantinho do olho externo e no meio do olho. Pro início, eu vou fazer uma corzinha mais clara. É bem simples, isso eu aprendi na prática e eu acho
lindo. Fica bem clássica, sem marcar demais. Então, eu vou vir com um marrom bem clarinho. Tiro o excesso. Com o olho aberto, eu vou marcar exatamente onde eu quero o esfumado. Porque dessa forma você não vai errar. Então, ó, com o próprio olho aberto, já vem marcando. Eu já vou fazer a mesma coisa no outro lado. Agora, eu venho com movimentos circulares pra dentro. E venho puxando pra dentro. Faço um vai e vem. E sempre circulando, movimento de círculo pra dentro. Espalha bem. Quanto mais esfumar, mais clarinho ele vai ficando. Pronto, um olho já está bem esfumadinho. E agora, eu vou pro outro. Gente, eu não tenho muita regra não, tá? Eu só vou fazendo. E se precisar consertar, vocês vão consertando, por exemplo, aquele tá um pouquinho mais alto do que o outro. Eu venho, passo um pouquinho de corretivo, ou acerta com uma outra corzinha. Se você gosta um pouco mais alto esse esfumado, mantém do jeito que tá. Mas, pra mim, assim já é suficiente, já deu uma levantada no olhar. Agora, com o iluminador mais douradinho, você pode escolher qualquer um que seja um pouquinho mais dourado. Eu vou pegar um pouquinho no pincel, tirar o excesso e vir aplicar em toda essa partezinha branquinha, onde não tem o marrom. Então, eu aplico com batidinhas. A mesma coisa no outro lado. Traz um pouquinho aqui pro cantinho. E com o branco, bem pouquinho, na pontinha do pincel, você traz um pontinho de luz. Mesma coisa do outro lado. E a parte da sombra já está pronta. Agora, a gente vai fazer um leve contorno aqui embaixo da linha d'água, com a corzinha marrom que a gente fez o esfumado. Então, eu pego um pouquinho, tiro o excesso e venho trazendo aqui, ó, embaixo dos cílios. Só para trazer um leve contorno. Não gosto de marcar demais, por quê? Porque ele aumenta o olhar. Então, eu não gosto de deixar muito marcado. Mas se você não se importa, pode marcar um pouquinho mais. Eu prefiro o menos, né? Quanto menos, mais elegante. Minimalismo, né, gente? A mesma coisa desse lado. Feito isso, agora eu venho com um lápis branco ou então nude para marcar a minha linha d'água. Por que clarinho? Porque eu quero diminuir o meu olhar, não quero destacar muito. Se você não se importa e gosta de destacar ainda mais o seu olhar, então você pode usar um lápis marrom. Eu venho e marco. Agora, a máscara de cílios. Então, eu gosto de caprichar bastante na máscara para deixar esses cílios bem curvados. Hoje, eu não vou aplicar cílios, eu quero deixar algo bem natural mesmo, mas fica opcional, a critério de cada um. Uma dica bem importante, se você é do clássico e não gosta de chamar muita atenção, gosta de realçar aquilo que já é belo,
use aqueles cílios que é só pro cantinho do olho, que dá esse efeito gatinho. Eu recomendo esse, gosto muito. Então, eu levanto a pálpebra, ó, e venho aplicando. Muito mais fácil. Já temos uma diferença de olhar, né? Mesma aplicação no outro lado. Prontinho. Eu não gosto de aplicar o rímel embaixo justamente porque aumenta o olhar. E como não é o meu objetivo, eu finalizo por aqui o meu olho. Olha como já fica lindo, gente. Clássico, realça a beleza e bem sofisticado e elegante. E vamos finalizar essa make. O que tá faltando? Iluminador, né? Vamos marcar os pontos de iluminador. Hoje eu vou usar um iluminador mais dourado. Nessa região aqui do ossinho do beijo, então eu aplico com batidinhas, trago nessa direção aqui do olhar, para dar essa iluminada. A mesma coisa no outro lado. Puxa um pouquinho aqui no cantinho dos olhos, ó. Lá embaixo da sobrancelha. Vem um pouquinho aqui no nariz. E no queixo. Eu não gosto de colocar aqui em cima, porque dá a impressão de que tá suado. Eu não gosto desse efeito. Então, eu só marco esse ponto de iluminação e agora aqui na pontinha do nariz. Pronto. Agora, eu vou vir com um pincel mais grossinho para tirar aquele excesso de pó que a gente aplicou no início. Então, eu tiro esse excesso com bastante cuidado. Ó. Pronto. E vou finalizar com um batom nude. Mas aqui é opcional, a cor que você quiser. Por quê? Porque essa maquiagem, esse olho que não é tão marcado, ele é mais clássico, ele não realça tanto, você pode ousar, abusar na cor do batom. Então, fica a gosto de cada uma de vocês. Venho com o nude clássico, lindo e maravilhoso, que eu amo. E finalizada essa make linda, chiquíssima, super elegante para festas de fim de ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, já curte e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este.